cumprimentá-los com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de alegria ímpar, né? Porque é muito bom, né? Estarmos falando da palavra de Deus, ainda mais juntamente com os nossos amigos, né, da Banda Vivo. Já vim aqui, né, no ano retrasado, recebi o convite deles. E é uma honra, né, uma satisfação muito grande de estar aqui. Mais essa oportunidade para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Né? Tem uma coisa muito interessante que vai dizer o salmista lá no livro de Salmos 118. Deixa eu só pegar aqui porque eu sou meio ruim de memória para gravar versículo, né? Mas uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar antes de entrar na palavra. E vai dizer o seguinte, Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Né? Então esse, meu irmão, é o dia que o Senhor fez para mim e fez para você. A irmã Suzane estava dizendo, né, que realmente estamos vivendo tempos difíceis, tempos da quais muitas vezes nós não temos um pouco uma expectativa do futuro. São dias sombrios, tenebrosos. Mas por mais que o dia tenha sido difícil, tenha sido complicado para você, lembre-se dessa palavra. Esse foi o dia que o Senhor preparou para nós. Então vamos nos regozijar no Senhor. Porque o Senhor lhe preparou para nós. E Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então, que nós possamos nos regozijar nele e louvar o seu santo nome. Né? Então, deixo aqui meu agradecimento, né, aos meus irmãos da Banda Vivo, né, o nosso irmão Núbiter, né, o Paulinho, a Suzane, o Saulo, né, que é o canal aí de bênção aí, né, que uniu a gente aí. E eu fico muito feliz porque é muito gostoso quando nós paramos para falar de Jesus. Né? Não tem coisa melhor do que falar de Jesus. Né? A mensagem de esperança, uma mensagem de fé, pois é o que nós estamos precisando nos últimos dias. Né? É uma coisa que as pessoas elas estão sentindo falta, que é o quê? Esperança. E não existe esperança maior do que a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Né? Então, vamos à palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 14, a partir aí do seu versículo 22. Vou repetir, Mateus capítulo 14, a partir do seu versículo de número 22. Né? Jesus anda sobre as águas, sobre o mar. Né? Uma passagem muito conhecida, mas que é aí uma mensagem de esperança para nós nos dias de tanta dificuldade, nos dias de tanta indecisão. Né? Nós olhamos aí para tudo que está acontecendo e a gente fica sem expectativa no amanhã. Né? Mas o Senhor, ele tem aí uma palavra de ânimo. Então, nessa noite, o Senhor, ele tem uma palavra de ânimo para a sua vida. Então, no livro de Mateus capítulo 14, versículo 22, vai dizer o seguinte. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos, ou seja, ordenou Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Gravem isso. Jesus ordenou para que os discípulos embarcassem e passassem adiante dele para o outro lado. Gravem isso. Enquanto ele se despedia das multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, por volta de 3 a 4 quilômetros, né, da costa, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília, por volta de entre 3 e 6 da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar.
E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas aí olha que interessante. Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vou ler o 28 também. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Versículo 29, e ele disse, Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe. Ele disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, como eu disse, essa é uma passagem muito conhecida, muito pregada, eu mesmo já ouvi essa mensagem diversas e diversas vezes. Mas toda vez que eu ouço, toda vez que eu examino, toda vez que eu leio essa mensagem, a gente consegue tirar algo novo dela. Consegue tirar aquele gás, aquela força, aquele ânimo que a gente precisa. Só que antes de eu entrar nessa mensagem, vamos entrar no contexto dela. Em Mateus capítulo 14, a história, a mensagem, a passagem, ela está dizendo que Jesus ele perde João Batista. A Bíblia vai dizer que Herodes, Salomé aparece diante de Herodes. E Herodes, ela dança para Herodes e Herodes vai dizer, me pede o que você quer, eu te dou até metade do meu reino. E ela vai dizer, eu quero a cabeça de João Batista por influência de sua mãe. E a Bíblia diz que assim Herodes faz, pois Herodes não podia faltar com a sua palavra, por ele ser um rei. E assim João Batista é decapitado. Então Jesus, ele recebe essa notícia, os discípulos de João Batista vão até Jesus e levam essa notícia para Jesus. Então a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se retira para um barco, ele vai para o deserto a partir do versículo 13 do capítulo 14. Só que a multidão, ela vê Jesus e segue Jesus. Só que o mais interessante é que, se eu não me engano, em Marcos, que é a mesma passagem também ali no capítulo 6, a partir do versículo, a partir do versículo 1 ali, vai dizer exatamente isso também. E vai dizer que Jesus, ele viu aquela multidão que não tinha um pastor, ou seja, a multidão sem pastor. E Jesus, ele para e começa a ensinar. E Jesus ensinando a sua palavra, pregando a sua palavra, o tempo vai passando. E Jesus agora, os discípulos chegam para Jesus e falam, mestre, tem que despedir esse povo, porque eles estão começando a ter fome. Manda que eles vão percorrer pelas cidades, a fim de achar alguma coisa para comprar, para comer. Só que aí Jesus, ele fala, não. O que vocês têm? Procura e vê o que tem. E a Bíblia diz que o discípulo chega para Jesus e fala, consegui achar, estou parafraseando, consegui achar 5 pães e 2 peixinhos. Nos deparamos com a mensagem da multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia diz que Jesus manda toda a multidão se assentar. Jesus, ele dá graça e reparte o pão. E a partir do momento que Jesus manda repartir o pão, manda repartir o peixe, a Bíblia diz que o milagre acontece e toda a multidão ela é alimentada. Só que aí, o nome do Senhor foi glorificado, maravilha.
Só que no meio da multidão começa a acontecer um movimento muito estranho. Que movimento é esse, irmão Denis? A Bíblia vai dizer que a multidão ela começa a proclamar a Jesus como o Messias, a proclamar Jesus como o profeta e até mesmo proclamar Jesus como rei. E Jesus vendo isso, Jesus ele percebendo isso, ele se retira, manda os discípulos entrar no barco e ele se retira para o monte. Aí você me pergunta deles, mas isso não era bom? Não era esse o objetivo de Jesus? Jesus ele não é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Só que entenda uma coisa, o tipo de reino que Jesus ele queria trazer não era o reino terreno. Os judeus esperavam o Messias que libertasse a Israel do jugo dos romanos. Os judeus esperavam um Messias que fosse um grande militar, que fosse um grande rei, que tomasse e assentasse sobre o trono da casa de Israel. Só que aqui eu quero deixar uma primeira verdade, de que muitas vezes nós não entendemos que o plano de Deus, ele não é aqui, é lá. E eles não entendiam que o plano de Jesus não era aqui, era lá. Jesus ele não veio trazer um reino terreno. Jesus ele não veio como um grande militar, como um grande rei, mas ele veio como o resgatador, o remidor da sua alma. Uma segunda verdade é que Jesus ele não se glamoriza pelos elogios. Jesus ele se retira. E aqui fica essa verdade. Tomemos cuidado com os elogios. Tomemos cuidado com os tapas nas costas. Muitas vezes pode até parecer algo bom, mas no final é uma coisa que pode se tornar algo ruim. Então Jesus, ele percebendo aquilo ali, Jesus ele se retira. Jesus ele vai para o monte e despede os seus discípulos e manda eles atravessarem para o outro lado. O outro lado era aí a cidade de Cafarnaum. E eu vou ler de novo aqui no versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Aleluia. Então Jesus agora ele ordena os discípulos. Eles falam, vou orar. Vão para o outro lado. E os discípulos entram na embarcação e navegam em direção a Cafarnaum. Navegam em direção ao objetivo. Só que a Bíblia vai dizer que era muito tarde. E aqui temos uma primeira informação. Estava escuro. E a Bíblia vai dizer que eles também estavam longe da costa. A Bíblia vai dizer que de repente também se levanta uma tempestade. E aqui eu já quero começar a aplicação desta palavra. Jesus, ele nos chamou. Jesus, ele nos levantou. Jesus, ele nos ungiu. E agora ele nos ordena que passemos para o outro lado. Que cheguemos ao objetivo. E os discípulos aqui de pronto, eles atenderam ao chamado, eles obedeceram à ordem de Deus e partiram para o outro lado. E partiram para o objetivo. E partiram para aquilo, para o plano que o Senhor tinha para eles. Só que aí tem um problema. Primeiro, Jesus não estava com eles naquele momento. Jesus ele não estava na cena. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Não é porque Jesus ele não está na cena. Não quer dizer que ele não está no controle da situação. Então Jesus permite que eles vão sozinhos. E a Bíblia diz que já era de madrugada, né? Quando diz ali pela quarta vigília, é entre 3 e 6 horas da manhã. A Bíblia vai dizer que eles estavam a alguns estádios de distância da borda, da costa.
era aí por volta de 3 quilômetros de distância, ou seja, eles estavam no meio do mar da Galileia. E aqui tem a primeira informação, estava escuro. Jesus muitas vezes, ele nos dá ordem, vai para o outro lado, sai da tua tenda, sai da tua zona de conforto, vai para onde eu estou te mandando. E como servos fiéis nós obedecemos. Só que muitas vezes nós entramos em terrenos escuros. Então, após Jesus ele multiplicar os pães e os peixes, ele manda os discípulos para o outro lado. Os discípulos estão sozinhos. Vem a dificuldade. Jesus ele nos chama, irmãos, para irmos para o outro lado. Para irmos em direção ao plano que ele idealizou para nós. Só que muitas vezes nós não vamos achar caminhos fáceis. A Bíblia vai dizer que Jesus ele nos faz essa promessa que no mundo teríamos aflições. Isso é promessa de Deus. Muitas vezes nós olhamos apenas para a parte boa do Evangelho. Muitas vezes nós olhamos para as coisas boas, para as delícias do Evangelho, para o glamour do Evangelho. Só que Jesus ele nos faz essa promessa, no mundo tereis aflição. Vocês vão, eu estou com vocês, eu que dei a ordem, eu me responsabilizo. Mas no meio do caminho, no meio do mar, vocês vão ter dificuldades. E é isso que aconteceu com os discípulos. Eles estão ali no escuro. E é desesperador como quando estamos no escuro, por quê? Porque nós não conseguimos enxergar uma saída. Detalhe, eles já estavam longe da costa. Ou seja, não tinha mais volta. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, a partir do momento que nós nos comprometemos com o Evangelho de Cristo, é um caminho sem volta. Mas é um caminho maravilhoso. Para onde iremos se não temos para onde voltar? E glória a Deus por isso. Só que nós não devemos nos enganar, que nós teremos dificuldades. E muitas vezes nós estamos no escuro. Mas só que Deus ele está no controle de todas as coisas. No versículo 23, na verdade 24. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios. Estava escuro já. E agora ele estava açoitado pelas ondas. Glória a Deus. Ou seja, a tempestade ela se levanta. E aqui eu separei 3 verdades interessantes aqui. A primeira verdade que eu já disse, o barco já estava longe da costa. Ou seja, um caminho sem volta. Segunda verdade, a tempestade se levanta, ou seja, além de estar escuro, além de estar longe, a dificuldade ela aumenta. A Bíblia vai dizer que o barco ele balança para lá e para cá. As ondas castigam o barco. O que é isso, irmão Denis? É a dificuldade. Estamos vivendo momentos de pandemia. Estamos vivendo momentos aonde nós sofremos ataque de um lado, sofremos ataque de um outro. Jesus ele nos salva, ele nos resgata. Começamos a fazer a obra dele, começamos a obedecer a palavra dele. E de repente as coisas elas começam a dar errado. De repente a gente está no escuro, a gente não está conseguindo enxergar uma saída. Às vezes nós nos encontramos como Jó. Quando a gente acha que a gente já passou por determinada situação, vem uma outra pior logo em seguida. Só que aí eu volto para aquela informação anterior, que Jesus ele não estava na cena. Eu estava meditando nessa palavra, Jesus ele não estava no barco. Só que Jesus ele nunca saiu do controle da situação. Aí eu estava meditando nessa palavra e eu comecei a pensar numa coisa muito interessante. Jesus muitas vezes é como aquele pai que está ensinando seu filho a andar de bicicleta.
Aí ele põe a rodinha na bicicleta e ele vai ensinando o filho a dar as primeiras pedaladas, a andar os primeiros metros. Só que chega uma hora que ele tira as rodinhas e fala, vai filho. Aí o filho tá ali, tá pedalando, tá com dificuldade de controlar. Aí aonde começa a dificuldade, balança para lá, balança para cá. O filho cai, se machuca. Ele chora. Mas só que o pai, ele chega com remédio. O pai, ele chega com um abraço. Então os discípulos aqui, eles estavam nessa situação. Jesus, muitas vezes, ele nos permite andar. Eu não vou dizer sozinho, mas muitas vezes Jesus, ele sai da cena e nos permite andar com as nossas próprias pernas, para que nós venhamos ter maturidade, para que nós venhamos aprender, para que nós possamos crescer. E foi isso, Jesus, ele permite que os discípulos vá. E é uma coisa muito interessante, ele permite que eles vá. E ele não fala, ele não garante que vai ser um caminho fácil. Mas no momento difícil eu sei que ele vai estar lá. No momento de dificuldade sabemos que ele vai estar lá. No momento em que a gente estiver balançando para lá, balançando para cá, ele vai estar lá. E até mesmo se a gente cair, ele vai estar lá. E a Bíblia vai dizer, terceira verdade aqui, a Bíblia também ela vai dizer que o vento era contrário. Aleluia. Muitas vezes, além da dificuldade ela se levantar, o vento também ele quer nos empurrar para trás. Ou seja, muitas vezes nós estamos caminhando, Jesus ele nos dá a ordem, vai para o outro lado. E Jesus, ele permite que nós passemos pelas dificuldades. Estamos no escuro, não conseguimos enxergar nada. Notem uma coisa, né? Não sei se o pessoal aqui, né, já morou no interior, mas para quem mora no interior, quando é de noite, é um breu só. Mas só que quando você está andando naquela estrada de terra, você consegue ver lá longe aquele pontinho de luz. Você fala, eu vou para ali, porque tem um pontinho de luz. Só que aqui não tinha pontinho de luz. Às vezes, irmãos, nós não enxergamos uma luz no fim do túnel. Aí, às vezes, nós nos perguntamos, Senhor, será que o Senhor me abandonou? Será que eu vou morrer nessa situação? Será que eu vou morrer nessa prova? Aí, de repente, além de estar escuro, a tempestade ela se levanta. E os problemas eles começam a aparecer, a porta ela se fecha, a enfermidade ela vem, a angústia começa a tomar conta do nosso coração. Porque temos vivido tempos que se a enfermidade ela não pega, o desemprego ele está pegando. E se o desemprego não está pegando, a angústia, a depressão, ela está pegando. Quantas pessoas nós temos visto que está com depressão? Quantas pessoas que temos visto que está aí isoladas dentro de casa, sem ter uma esperança no futuro? Sem saber como é que vai ser o dia de amanhã? Perdeu o seu emprego, perdeu o seu ente querido, e a tempestade ela só se levanta. E as coisas só pioram, as contas chegam, o aluguel atrasa. E está escuro, você não consegue enxergar mais nada. Você não consegue enxergar uma solução. Não tem um amigo por perto. Parece que todo mundo desaparece. Aí você se pergunta, meu Deus, o Senhor me esqueceu. Você usa a mesma frase que Jesus usou na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Só que eu tenho uma notícia para você nessa noite.
A ordem foi dada para você ir para o outro lado. Você entrou na embarcação. A tempestade se levanta, você não tá, você está no escuro, não consegue enxergar nada na direita, nada na esquerda, está longe da costa, ou seja, da zona de conforto. Só que Jesus, quando ele fez a promessa de você ir para o outro lado, quando ele deu a ordem, ele estava dizendo, ei, eu me responsabilizo. Aleluia. Se eu mandei é porque eu sei. Eu sei o que eu tenho para você. Aleluia. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você que está me escutando nessa noite, se Jesus ele te deu a ordem para tomar o barco e ir para o outro lado, não se preocupe. Aí você fala, mas Denis, perdi meu emprego, perdi meu ente querido, a enfermidade veio sobre a minha casa. Aleluia. Mas Jesus, ele vai dizer no versículo 27, tem de bom ânimo, não desanima, sou eu, não temas. Aleluia. Você que está passando por momentos de dificuldade, você que está aí na sua casa, você até mesmo falou, Jesus, eu não aguento mais. Jesus, eu vou naufragar. Jesus, ele vem andando sobre as águas e te dizendo, não temas, sou eu. Não temas, tem bom ânimo, porque sou eu. Certa feita, eu estava lendo um livro do Hernandes Dias Lopes. É muito bom As Teses de Satanás. Se você puder ler, você leia. Baseado na vida de Jó. E lá estava nos contando uma história, Saulo, de uma mulher que ela estava fazendo um bordado. E seu filho, ele estava ali sentado brincando nos pés de sua mãe. E ele olha para cima, ele vê o bordado de sua mãe, e ele fala, mas mãe, por que esse bordado tá tão feio? Aleluia. Aí a mãe, ela pega o seu filho, coloca sentado no colo e fala, vê agora. E ele fala, mãe, esse bordado tá muito lindo. Aí você me pergunta, Denis, o que você está querendo dizer com isso? Os que estão embaixo não conseguem compreender a visão de cima. Nós estamos muitas vezes aos pés da cruz, aos pés de Cristo. E nós não conseguimos entender o objetivo, o plano do Senhor para a nossa vida. E nós olhamos para o céu e nós não entendemos nada. Mas só que Deus, ele tem um plano, ele tem uma obra traçada para a sua vida. Aleluia. E não se preocupe que vai chegar uma hora que Deus ele vai te mostrar o plano completo. E você vai entender, Senhor, muito obrigado. Que obra linda, que obra maravilhosa. Muitas vezes nós estamos no escuro e nós perguntamos para Deus, Deus, por quê? Cadê o Senhor? Eu estou sozinho. A dificuldade ela se aumenta. O mar ele tá bravo. O mar ele tá balançando o meu barco, está castigando o meu barco. Nada dá certo. Aleluia. Só que Deus está dizendo, não tema, sou eu nessa situação. Glória a Deus. A promessa é de chegar do outro lado. Pode ser que vai acontecer dificuldades no meio do caminho, mas Deus ele se responsabiliza por tudo. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jó, no livro de Jó, ele faz 34 indagações para Deus, 34 queixas. Aí você aí do outro lado me pergunta, quantas Deus respondeu para Jó? Nenhuma. Aleluia. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer, ali no livro de Jó, na sua extensão, que Deus ele faz 70 indagações para Jó. Uma delas, Jó, aonde estava você quando eu criei o mundo? Ou seja, Jó, como você pode entender o que eu estou fazendo?
chegou no final, capítulo 42 de Jó, ele vai dizer o seguinte: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. A dificuldade fez com que Jó conhecesse a Deus. Essa dificuldade que você está passando é para você ouvir e conhecer a Deus de verdade. A Bíblia diz que Jesus ele se apresenta sobre as águas, no meio da tempestade. Ei, é no meio dessa tempestade que Jesus ele vai se apresentar na sua vida. E você vai conhecer quem ele é de verdade. Jesus ele vai dizer: não tem mais, sou eu, tem bom ânimo. Só que esse sou eu, literalmente também eu posso dizer eu sou. E eu fiquei muito intrigado com essa parte, porque está escrito em letra maiúscula. E eu fui estudar, eu fui entender o porquê. Porque toda vez que Jesus ele é citado na Bíblia, toda vez que o eu sou ele é citado na Bíblia, ele é em letra maiúscula. No judaísmo, quando você vai se apresentar para uma pessoa, o verbo, no hebraico, eu vou chegar para o Saulo e vou dizer: Shalom, Saulo. Oi, Saulo. Saudações, Saulo. A paz, Saulo. Ani, eu. Denis. Ou seja, Shalom, Ani, Denis. Ou seja, oi, eu sou Denis. Melhor, vou reformular. Eu, Denis. Aí eu fiquei perguntando, cadê o eu sou? Porque quando a gente se apresenta aqui no Brasil, a gente fala, eu sou Denis. Mas no hebraico não. E eu fui entender que no hebraico, o verbo ser ou estar nunca devem ser conjugados no presente, somente no passado, ou seja, eu era, eu serei, eu estava, eu estarei. Porque os eu sou e eu estou é somente para Deus. Ou seja, no hebraico, o único que pode dizer eu sou e eu estou no presente é Deus. Aí nós vamos, essa palavra que eu sou e estou nos mostra que o Senhor, não importa na verdade, se foi no passado ou se será no futuro, ele sempre será o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Em Êxodo 3,14, Moisés ele vai dizer para Deus: Senhor, eu vou, mas quando eles me perguntarem o nome, o seu nome, o que eu vou dizer? E Deus ele vai dizer: Moisés, diga para eles que o eu sou te enviou. Em João, capítulo 18, versículo 6, vai dizer que Jesus ele está no Getsemane. E os fariseus, os homens do templo estão atrás dele. E eles chegam até Jesus e perguntam: é você o Nazareno? E Jesus vai dizer: eu sou. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles caem por terra. Aí você me pergunta: Denis, mas o que você está querendo dizer com isso? O eu sou de Êxodo, ele não mudou. Quando eu disse que essa palavra eu sou ou estou, ela só pode ser conjugada no presente, ela só pertence a Deus. É porque Deus ele está dizendo: o mesmo Deus que eu fui no passado, eu sou o Deus de agora.
E você é o Deus do futuro, o mesmo Deus do Êxodo, que falou para Moisés não se preocupar e ir, que o eu sou tinha enviado ele, fez todas aquelas coisas. É o mesmo Deus de João, capítulo 18, versículo 6, que fez aqueles homens caírem por terra. É o mesmo Deus que lá em Mateus, capítulo 14, versículo 27, disse, não temas, sou eu. É o mesmo Deus que está dizendo para você hoje, não temas, sou eu. É o Deus que ele é atual, na eternidade ele era atual. No passado ele era atual, na criação ele era atual. No tempo dos patriarcas ele era atual, ele era o tempo presente. No tempo dos profetas ele era o verbo presente. No tempo de Jesus ele é o verbo presente. E nos dias de hoje ele é o verbo presente. E o eu sou está te dizendo, não temas, porque o mesmo de ontem é o mesmo de hoje. Em Hebreus ele vai dizer que Jesus Cristo, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8, o autor ele vai dizer que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, o mesmo Deus que estava andando sobre as águas, que livrou os discípulos, é o mesmo Deus que te livra nessa noite. É o mesmo Deus que está caminhando em direção a você e dizendo, não temas, se anima. Se alegra, porque sou eu nesta situação, sou eu neste problema, e se eu disse para você ir para o outro lado, vai, não se preocupa, porque o eu sou está no controle de tudo. Amaia sou de caia. O eu sou está no controle dessa situação. Você não vai morrer. Você não vai afundar. Jesus está no controle. Não se desespere. Não se desanime. Tem bom ânimo. Aí você fala, Denis, mas eu não aguento mais. É meu último dia de crente. Aí eu pergunto para você, quantas vezes você disse isso e você está aí firme? Sabe por quê? Porque o eu sou está no controle. Quantas vezes você disse, é meu último culto. E você até hoje está congregando. Sabe por quê? Porque o eu sou te sustenta. Aleluia. O eu sou está cuidando de você. O eu sou do passado. É o eu sou de agora. É o verbo presente. É o único verbo que pode ser conjurado no presente. É o verbo do eu sou. E o eu sou, ele está no controle da sua situação. Glória a Deus. Ramaia sou de cabaias. Glória a Deus. Aleluia. O vento ele se levanta. É contrário. Porque Satanás ele não quer que a gente chegue no objetivo que Deus quer pra gente. Por isso ele coloca o medo. E o medo ele nos paralisa. Quantas pessoas estão neste momento paralisadas? Não conseguem caminhar, não conseguem progredir, não conseguem crescer. Amaia sou de cabaias. Quantas pessoas que diz, a minha vida não vai para frente. Eu não consigo nada. Aleluia. Nada dá certo para mim, ninguém olha para mim. Quantas pessoas estão trancadas dentro de casa com depressão, porque as ondas está tão forte, está castigando tanto, que você está a poucas decisões, até mesmo de tirar a sua vida. Porque está escuro, você não consegue ver uma saída. Você está no meio do mar. Está perdido. Só que Jesus hoje ele vai encontrar teu barco. E vai dizer, não temas.
Rabaia sube de combalhas. Não temas. Vai mais um pouco, caminha mais um pouco. Você não pode parar. A ordem é chegar do outro lado. A ordem é chegar naquilo que eu mandei você chegar, naquilo que eu tenho para você, na obra que eu tenho para você, no projeto que eu tenho para você. Você que pregava e não prega mais, você que cantava e não canta mais, você que era líder de departamento, você que era uma bênção, você que era como Pedro, que viu Jesus andando sobre as águas, falou: meu pai, mestre, deixa eu ir, eu quero andar também. E você foi, pulou do barco, andou sobre as águas. Só que a tempestade, ela não parava, ela se levantou, e você começou a afundar como Pedro. E você, assim como Pedro, a sua alma tem gritado dizendo: socorre-me, Senhor. Glória a Deus. Entendemos que quando uma pessoa ela grita pedindo socorro, é sinal que a outra pessoa, ela pode estar longe. Quando eu grito para uma pessoa é porque ela está longe. Eu posso estar falando aqui com a Suzane porque ela está perto. Eu posso estar falando numa voz moderada. Mas se ela estivesse no outro cômodo, eu ia gritar: ô, Suzane! E Pedro, ele grita, ele pede socorro. Ou seja, nos dá a entender que parecia que Jesus estava longe, mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele está com a mão estendida. Amadacaia, subdecaia. Aleluia, glória a Deus. Ei, você está gritando, pedindo socorro. Parece que está todo mundo distante. Jesus, ele não está no recinto, Jesus não está na cena, mas ele está do seu lado com a mão estendida. E ele não vai deixar você afundar. Ele não vai deixar você morrer nessa angústia. Ele não vai deixar você morrer nessa depressão. O Senhor, ele te leva à alegria agora. Em nome de Jesus. O Senhor, ele te anima agora. Ele renova as suas forças agora. Ele estende as suas mãos. Ele te tira desse mar. Ele te tira dessa situação que você está. E te coloca no caminho certo. Você parou, você começou a afundar, saiu do caminho, saiu do plano, saiu do projeto. Mas Jesus hoje, ele estende as suas mãos, ele te pega pelas suas mãos e diga: não temas. E você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai morrer. Você não vai entregar o cargo, não. Você não vai entregar o ministério, não. Você não vai parar de cantar, não. Você não vai parar de pregar, não. Porque Jesus, ele está estendendo as suas mãos para você hoje. E está dizendo: não temas. Tem bom ânimo. Sou eu. A Bíblia, ela vai dizer que quando os discípulos ele vê Jesus andando sobre as águas, eles estão tão desesperados que eles acham que é um fantasma. Ou seja, o medo, ele prejudica a visão. Muitas vezes, o desespero, muitas vezes por a gente estar dentro do olho do furacão, a gente não consegue entender o que está acontecendo, é um rebuliço, é cada coisa que acontece, é cada coisa fora do lugar, e o medo não nos deixa ver com clareza. E o medo, ele estava tão desesperado que eles não conseguiam ver que era Jesus. E você não está conseguindo ver que nessa situação é Jesus no controle. Só que Jesus, ele chega perto de você hoje e diz: não temas, sou eu. Jesus, ele chega perto do teu barco e diz: não temas, sou eu. E a Bíblia diz que quando eles ouvem a voz do eu sou, assim como os fariseus ouviram e caíram por terra, assim como Moisés ouviu e descansou o seu coração e foi fazer aquilo que ele estava mandando,
os discípulos eles se acalmaram, pois sabiam que era o mestre. Ei, não é fantasma não, é Deus agindo na sua vida. Não temas, sou eu. Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa noite. Você entrou nessa embarcação chamada vida, chamada fé, com o objetivo de chegar à Nova Jerusalém, com o objetivo de chegar ao outro lado. Quem sabe você começou o ano de 2020 achando que ia dar tudo certo, e a tempestade ela varreu o seu barco, mas você conseguiu chegar do outro lado, você está hoje aqui no 2021. Talvez você entrou nessa embarcação chamada 2021, chamada vida, e está se perguntando como é que você vai chegar do outro lado. Jesus está dizendo, não tema, sou eu. Tem bom ânimo. Vou concluir. Assim como foi com nosso pai na fé Abraão, que saiu da casa de seus pais, da zona de conforto, e partiu para o lugar aonde o Senhor o havia ordenado. Assim como o povo de Israel, que foram resgatados da escravidão no Egito e foram ordenados pelo Senhor para atravessar o deserto, para chegarem à terra prometida. Assim como os discípulos que receberam a ordem de chegar até o outro lado e que no percurso encontraram a escuridão, o vento e as ondas que balançavam a estrutura da embarcação. Assim somos nós que ouvimos o chamado de Deus. O Senhor, Ele nos garantiu que teríamos aflições. Mas você não vai parar. Você não vai retroceder. E antes de terminar, eu quero cantar um hino. Sol maior, por gentileza. Lembre-se disso, você não pode parar. Você não vai parar. A ordem é chegar do outro lado. Não importa como. Mas você vai chegar. Porque Jesus hoje entra no teu barco e essa tempestade ela se acalma. Aleluia. Glória a Deus. Não abandone o barco. Aleluia. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Aleluia. Não abandone o barco. Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo. E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, ei! Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai
Você não vai parar, você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar. Jesus o Nazareno está dando a ordem para acalmar o mar. Amaia, sou de cabaia, sub de raio. Você não vai parar, você não pode. Ei, voltar para trás, nem para pegar impulso. Se levante agora em nome de Jesus. Toma o remo nas mãos e navegue. Caminhe, persista, insista, ore, busque, se levante, porque o que Deus tem lá do outro lado é muito maior e você não imagina. Você não imagina. Você não faz ideia daquilo que Deus tem para você. Mais uma vez, você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom caminhar com Ele. Como é bom servir a Ele. Porque a gente sabe, não é fácil. Não é fácil estar aqui. Não é fácil a banda aqui estar aqui terças-feiras, semanalmente, ininterruptamente, para trazer essa mensagem para você. O barco se leva, a tempestade se levanta. Mas só que nós sabemos que lá do outro lado a recompensa é maior. Por isso, você que estava desanimado, você que estava triste, você que estava sem esperança, o Senhor nessa noite Ele te dá esperança. Ele te anima. Essa é a mensagem de esperança para você. Não temas, sou eu. Não temas. Se anima. E caminhe com Ele, porque Deus, Ele está no controle de tudo. E essa é a mensagem do Senhor para você nessa noite. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê uma semana abençoada. Que Deus abra as portas para você. Que Deus abençoe a sua família, te dê saúde e te dê a paz que excede todo o entendimento. E assim eu quero agradecer esta oportunidade. Muito obrigado pela confiança e por este momento que nós passamos aqui, que foi muito gostoso, foi muito proveitoso para a glória e para a honra do Senhor. Amém. E Deus abençoe a vida de cada um.